pessoal, boa tarde para você que acompanha a TV Plan. Bem-vindo a mais uma edição do Plantão da Tarde, hoje quarta-feira, 8 de maio. Hoje nós vamos falar sobre o comércio exterior e as negociações internacionais. Você sabia que qualquer processo de negociação, por si só, já exige um preparo e um conhecimento das partes envolvidas. Agora, quando se trata de uma negociação internacional, então, é desse preparo, você tem que redobrar ele, muito conhecimento. Nós vamos falar sobre isso na parte final do Plantão da Tarde. Eu recebo aqui no estúdio o professor de administração, Vinícius Generoso Monteiro. Ele é o meu convidado na parte final aqui do Plantão da Tarde. Tem dúvidas? Manda mensagem, tá aqui o nosso WhatsApp embaixo para interagir com você, tá bom? Estamos ao vivo também lá no Facebook da TV Plan, facebook.com/TV Plan Web. João Paulo Silva Alves foi condenado ontem aqui em Poços de Caldas a 16 anos, 6 meses e 20 dias em regime fechado pela morte da adolescente Grace Kelly de Souza. Esse caso aconteceu no ano de 2015, no dia 21 de fevereiro. O João Paulo foi condenado em júri popular, realizado no fórum aqui de Poços de Caldas. O crime aconteceu durante a madrugada. Na época, de acordo com a Polícia Militar, o João Paulo iniciou uma briga com um outro rapaz no alto da Serra de São Domingos, ali no Cristo. A briga começou ali. E logo depois dessa confusão, os brigões, eles seguiram para a zona oeste da cidade. Eles foram até um posto de combustíveis ali na Avenida João Pinheiro e lá estava a Grace Kelly. Ela estava acompanhada de alguns amigos, inclusive. Ao chegar no posto, a briga continuou e o João Paulo efetuou um disparo que acabou atingindo a Grace Kelly. Na época, ela tinha 16 anos de idade, o tiro atingiu o ombro de um outro adolescente, inclusive, que estava no local. A Grace Kelly morreu no local e tudo indica que ela foi atingida por engano. No mesmo dia do crime, o João Paulo foi preso em flagrante. Mas há 1 ano e meio ele está em liberdade, estava em liberdade no caso, O que acontece agora, gente? Com a sentença, ele deve ser encaminhado imediatamente para o presídio, para o cumprimento da pena. Essas imagens são lá de 2015, eu bem me lembro, eu estava iniciando aqui a minha trajetória no Plantão 47, os bombeiros fizeram buscas ali no Rio da João Pinheiro, por causa da arma. Foi um trabalho danado, foi um final de semana de muita movimentação aqui em Poços de Caldas e é mais um caso resolvido pelo Ministério Público. Vem comigo aqui, tropa de elite. A Polícia Civil de Poços de Caldas prendeu ontem à noite um foragido da Justiça do Estado de São Paulo. O suspeito, Itabatiguara, estava foragido. Ele é acusado de pertencer a uma organização criminosa em um esquema de furto de máquinas agrícolas. Imagina só, maquinários agrícolas. Esses maquinários eles têm um valor altíssimo. Esses equipamentos eram levados para o estado do Mato Grosso e também na Bolívia. O suspeito foi localizado próximo à Avenida Leonor Furlaneto Delgado, conhecida como a Estrada da Cachoeirinha, fica aqui na zona leste da cidade. Ele estava em um pesqueiro. É esse local aí, ó. Ele estava em um pesqueiro. O suspeito estava em um quarto alugado com R$ 3.950. Ele foi preso e encaminhado ao presídio de São João da Boa Vista, próximo aqui a Poços de Caldas, no interior de São Paulo. Outras informações desse caso você confere hoje ainda no Plantão 47, às 7 horas da noite, tá certo? Polícia Civil agindo, essa informação não chegou há pouco e à noite a gente vai destacar esse caso no plantão, tá certo? Uma criança de 9 anos ficou ferida após ser atropelado ao atravessar a Avenida Irradiação. A Avenida Irradiação, gente, a gente sabe a quantidade de veículos que passam por ali por dia. Há poucas semanas atrás, pode deixar essa imagem rolando, porque há poucas semanas atrás nós mostramos aqui a implantação de um redutor. Daqui a pouco eu quero comentar sobre isso. A informação que nós temos é que ele atravessou repentinamente na frente de um veículo ali no bairro, ali também é bairro Santa Ângela, na tarde de ontem. Para a Polícia Militar, o motorista de 48 anos relatou que seguia com o veículo dele, um Hyundai, seguia pela avenida, sentido bairro Centro. E aí, em determinado momento, o menino teria atravessado na frente do veículo. O motorista contou também que até tentou, mas não conseguiu desviar. O retrovisor acabou atingindo a cabeça da criança. O
O irmão do menino relatou para a polícia militar que eles estavam retornando da escola quando essa criança, na tentativa de atravessar a avenida, não teria observado que estava vindo o veículo. E a gente sabe como é criança, né, gente? Acabou atravessando. Olha lá a imagem. Acabou sendo atropelado pelo veículo. O menino sofreu lesões na cabeça e foi socorrido pelo SAMU. Ele foi encaminhado à Santa Casa e permaneceu em observação, né, até para que alguns exames fossem realizados também. Foi realizado exame de raio-x, né, vários exames. Ele estava se queixando de dores na cabeça e também no pescoço. O condutor do veículo aguardou a chegada da viatura no local e em seguida ele foi liberado. Bom, o condutor teve uma atitude nobre ali, né? Hoje em dia nós temos que elogiar até isso, a pessoa aguardar no local do acidente, porque a maioria acaba fugindo do local, né? Trata-se de uma pessoa de bem aí. Trata-se de uma pessoa de bem. Mas coloca para mim essa imagem de novo, pessoal, por favor. Pode deixar essa imagem, porque há poucas semanas atrás nós mostramos aqui, nós recebemos muitas reclamações dessa região da cidade. Ali nós temos o Jardim IP, nós temos o Caio Junqueira também, que liga essa região, né? Nós temos vários bairros, a Marilis, a Cássia. É hoje, sem sombra de dúvidas, eu colocaria aqui, podem me corrigir caso eu esteja errado, mas está entre as 5 avenidas mais movimentadas de Poços de Caldas. Esse local está entre as 5 avenidas mais movimentadas de Poços de Caldas. Se tiver alguém do Demutran acompanhando, pode tentar aqui, né, me corrigir ou falar se eu estou certo ou não. Nós cobramos muito aqui, nos últimos tempos, a implantação de radares nesse local. Porque redutor nesse local não vai adiantar nada. Redutor nesse local não vai... Tanto é que, olha só o que aconteceu com esse garoto, né? O que aconteceu com esse garoto? Poderia ter sido algo mais grave, gente. Poderia ter sido algo mais grave. A administração local tem que olhar com mais atenção para esse trecho. Redutor não resolve. Já foram implantados 3 redutores nesse trecho e os acidentes continuam acontecendo. Próximo desse local, um motociclista perdeu a vida há pouco tempo atrás também. Lembra que ele bateu em um ônibus? Vira e mexe, está acontecendo acidente ali. Pessoal da Zona Sul passa por ali, área central passa por ali, Zona Leste então nem se fala. Então tem que ter, eu na minha opinião, teria que ser implantado um radar naquele local. Porque os veículos passam ali, não estou falando que esse foi o caso, né? Ali é o quê? Santa Ângela. Ali é bairro Santa Ângela, mas é uma avenida muito movimentada, gente. Tem que ser feito algo diferente. Tem que ser feito algo para mudar o trânsito naquela região da cidade. Segue o programa por aqui. Um homem arrombou uma loja e furtou R$500 do caixa na madrugada de ontem. Ele entrou no estabelecimento, pegou 500 pilas e foi embora na alegria. A polícia militar prendeu o suspeito que estava com apenas R$101. Parece até uma promoção, né? Ele pegou 500, depois ele estava com apenas R$101. Para a polícia militar, o comerciante de 39 anos relatou que o criminoso teria arrombado a gaveta do caixa e de lá ele levou o dinheiro. De acordo com a polícia, o homem seguia pela rua São Paulo, ele teria forçado a entrada. Sabe essas portas de vidro, né? Olha, é bem nessa loja. Ele forçou e aí ele conseguiu entrar. Hoje em dia os bandidos fazem isso com muita facilidade. Ele arrombou 2 gavetas, pegou o dinheiro e fugiu. A polícia realizou um intenso rastreamento e localizou o suspeito na Coronel Vigílio Silva. Porém, com ele, os militares encontraram, de novo, apenas R$101. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Brincadeira, hein, gente? Brincadeira. Agora, não deixa tanta grana assim no caixa, né? R$500 é muito dinheiro. É muito dinheiro. A Fortseg é sensacional. Lá você adquire equipamentos de segurança para sua casa e também para o seu comércio. Tem sistema de monitoramento para a região, ali no Jardim Novo Mundo, ali no Jardim Europa, tem um programa super bacana da equipe da Fortseg. Agora você pode ter os serviços em toda a cidade, ligando no 3714-6111. Anota aí, 3714-6111. Tá lá o Juliano, toda a equipe esperando por você. Tem câmeras, monitoramento, alarmes, orçamento sem compromisso, tanto para Poços de Caldas como também para a região. Eu super indico para você a Fortseg Sistema de Segurança aqui em Poços de Caldas. A gente tem que confiar. E no Juliano e na Fortseg eu confio tranquilamente, tá bom? Vamos à cotação do café?
Vamos então à cotação do café aqui no sul de Minas Gerais, mercado cafeeiro a todo vapor, hein? O mercado fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 362, variação negativa de R$ 6. No mercado futuro, com vencimento em setembro de 2019, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $106,85 de dólar, variação negativa de $2,30 de dólar. O pessoal do café não está feliz, não. Essa época é muito comum, né? Está chegando próxima safra, né? A tendência é o preço realmente cair um pouco. Depois tem aqueles períodos em que o café atinge patamares satisfatórios para os produtores. O bloqueio de 40% da verba destinada aos institutos federais, foi anunciado essa semana, né, pelo Ministério da Educação, pode impactar os alunos de 8 campi do IF Sul de Minas. Os 27 mil estudantes matriculados nas instituições aqui da nossa região ainda tentam avaliar os impactos do corte. É muito dinheiro, né, gente? Cerca de 16 milhões do orçamento anual. Foi anunciado o corte também de 30% na verba de instituições federais. E para o IF, o bloqueio representa 40% do orçamento. Você, imagina só você que está me assistindo. Vamos pegar aqui que a pessoa ganha um salário, ela tem um bloqueio de 40% do salário dela, é o orçamento. Ao todo, as unidades do Instituto Federal aqui do sul de Minas Gerais custam ao governo federal mais de 41 milhões de reais. Já a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, divulgou uma nota na tarde de ontem esclarecendo que a forma, né, que a instituição, né, que esse formato será efetuado com cortes e bloqueio no orçamento também. É preocupante demais esse momento que nós estamos vivendo no nosso país. A instituição pede apoio da comunidade para manter a universidade de pé. Em Poços de Caldas, o campus da Unifal passa pelas mesmas dificuldades. Segundo o professor Dr. Cássius Anderson Michele de Mello, ex-diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia, segundo ele, já houve a demissão de 12 funcionários terceirizados, entre motorista, faxineiras, auxiliar de laboratório, auxiliares administrativos, serviços gerais e também audiovisual. Até onde isso vai impactar, né, na educação do nosso país? Esse impacto, ele é muito sério, né? Estão cortando coisas aí que não devem, né, gente? Educação é algo que não deve se mexer. Preocupante esse momento que o Brasil está vivendo, hein? Durante a sessão da Câmara, já na tarde de ontem, o vereador Lucas Arruda fez uma moção de apelo sobre o bloqueio de recursos às instituições federais. Acabamos de falar sobre isso, né? O Lucas é envolvido com a educação também e existe essa preocupação até por meio, né, do nosso município. Vamos acompanhar a fala dele junto à nossa equipe. Nós estamos assistindo aí um anúncio de corte na faixa de 30% para os institutos federais e universidades federais. Em Poços nós temos 2 desses equipamentos que são muito importantes para a cidade. O Instituto Federal lá na Zona Sul e a Unifal ali na Zona Oeste, que desenvolve assim, um ensino de extrema qualidade para o município, para estudantes daqui, estudantes de fora, que trazem aí rendimentos para o nosso município. Então é muito preocupante quando a gente percebe que a área da educação está sendo escolhida para também ter cortes. Nós não temos uma educação de nível de qualidade muito grande no Brasil, justamente por falta de investimento. Então qualquer tipo de retrocesso na educação é bastante preocupante. A gente precisa de investimento básico, pesado, mas também não podemos retroceder nos investimentos do nível superior. Eu concordo plenamente com a fala do vereador, é um retrocesso na nossa educação. É um retrocesso, sim, na nossa educação. Olha só, estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. Os candidatos têm até às 11h59 do dia 17 de maio para fazer a inscrição. A inscrição é feita na própria página do exame, na internet. Tem um novo sistema agora, então essa edição, para você ter uma ideia, dá uma opção ao candidato de inserir o nome do pai e também uma foto pessoal. A taxa de participação é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Quem fez todo o processo,
né, e conseguiu a gratuidade da taxa, também deve entrar no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, né, o INEP, e realizar a inscrição para a prova. Em 21 edições, o Enem já recebeu quase 100 milhões de inscrições. A prova, ela avalia o desempenho do estudante e viabiliza também o acesso à educação superior por meio do SISU, do ProUni e também de instituições portuguesas. Mais uma vez, o tema educação fazendo parte aqui da edição do Plantão da Tarde. Olha só, hein? Dia das Mães está chegando, hoje é quarta-feira. Tenho certeza que tem muita gente que não comprou o presente da mãe ainda, então não vai se atrasar, hein? É hora de comprar o presente da sua mãe na Sertaneja Eletro aqui em Poços de Caldas. É oferta para amolecer o coração da sua mãe. Para hoje tem Smart TV Samsung 43 polegadas por R$ 1.899,90 em 10 vezes sem juros. Tem também kit mixer de alimentos multilaser 3 em 1 por R$ 129,90. E smartphone Moto G7 64 GB por R$ 1.499,90. Pode parcelar no cartão, super fácil para você. É o Dia das Mães na Sertaneja Eletro. Essa equipe não perde negócio e tem um toque, hein? Você pode comprar também pelo e-commerce. É só entrar no www.casasertaneja.com.br. Essa semana, nós abrimos o Plantão da Tarde falando do Maio Amarelo. Bom, a nossa cidade também aderiu a essa campanha Maio Amarelo, que tem como foco reduzir o número de acidentes. O tema é: no trânsito, o sentido é a vida. São ações de conscientização aos motoristas que transitam pela cidade. Olha, tem acontecido muitas ações em diversos pontos aqui de Poços de Caldas. O Luiz Felipe Galo passou em um desses pontos e conta tudo aqui pra gente. Durante todo o mês de maio se é comemorado Maio Amarelo, uma oportunidade que muitos motoristas terão de se conscientizar. E dessa maneira, o Departamento Municipal de Trânsito já vem trazendo a importância deste mês com uma programação extensa. Esse mês do Maio Amarelo ele é muito importante para o trânsito, né? Porque ele tem o lema desse mês agora, de 2019, é: no trânsito o sentido é a vida. Eu acho que não tem mais importante que no trânsito que a vida. Muitas das vezes a gente se preocupa com autuações, com multas, mas o mais importante que a gente tem que ter conscientização no trânsito é que o trânsito é a vida. O mais importante é isso. E o Maio Amarelo ele tem um único intuito: é conscientizar a população, a comunidade sobre os altos índices de acidente no trânsito, com mortos e feridos. Dentro dessa programação, panfletagem, orientação a todos os motoristas, principalmente com a questão do respeito. A gente está programando uma ação ao longo desse mês, né, do Maio Amarelo. Então, são várias ações programadas pela Secretaria de Defesa Social, pelo Demutran, através dos agentes de trânsito, todo o nosso contingente lá. Já fizemos uma ação no Dia do Trabalhador, uma panfletagem no Dia do Trabalhador no Parque Municipal. E ao longo do mês vamos ter várias ações nesse sentido. Vamos ter radar móvel, né? Radar móvel aí para conscientizar sobre o excesso de velocidade no trânsito. Vamos ter uma ação social bastante interessante também, que os agentes, através dos agentes de trânsito, vão fazer uma doação de sangue, né? Já que esse mês o estoque lá está muito baixo. E é sempre legal lembrarmos aquelas dicas básicas. Nós conversamos com a Rebeca, que é agente de trânsito, e ela passou algumas orientações para cada um dos motoristas. Bem importante a gente estar sempre atento, dirigir com bastante atenção, evitar falar no telefone, porque isso distrai bastante. A gente pensa que não, mas um pouco que o telefone toca, uma mensagem que chega, a gente distrai, acontece alguma coisa. Então é bom sempre prestar atenção, ver a sinalização, o carro do lado também, às vezes a pessoa deixa de dar uma seta, também acaba coincidindo de ter uma colisão, então é bem importante a gente estar prestando bastante atenção. O trânsito, cada dia que passa, ele está mais perigoso e requerendo demais do condutor. É muito importante, é a coisa mais importante, porque principalmente nas estradas, né? É importante a gente não usar o celular, né? Até o carro já tem toda a facilidade para você não ficar com o celular na mão, e eu não viajo mesmo. Quando tem pessoa do lado, então, passa para a esposa atende.
Maio Amarelo, hein, pessoal? Essa semana eu já trouxe aqui no plantão, né, a fitinha do Maio Amarelo. Bora aderir à campanha, porque trânsito é algo muito sério. Eu fiquei impressionado na segunda-feira a quantidade de acidentes que nós mostramos aqui no plantão. Acidentes pequenos dentro da nossa cidade, mas nas rodovias, né, o número é muito alto e eu preocupo muito com isso. Vamos aderir à campanha, tá certo? A Voz da Mãe é o primeiro som. Essa homenagem, gente, é sensacional. Acompanhe comigo esse vídeo. A Voz da Mãe é o começo de tudo. É o som que consola o choro, que conforta e cura. É o vínculo que se forma no coração e nunca se rompe. É a voz presente desde a gestação. Viva todos os momentos. Sabedoria de quem conhece o filho, quem dá a vida através das próprias palavras. A voz da mãe precisa ser ouvida e a voz da mãe dá o tom da vida. Parabéns a você, mãe. A voz do primeiro som é uma homenagem da Audiens Aparelhos Auditivos aqui em Poços de Caldas, na Itabira, número 7. Liga para lá, agenda sua consulta, 3713-6795, também em Mogi Guaçu, no estado de São Paulo, na José Pedrini, 85. O telefone é o 19-3362-1581. Equipe Audiens trabalha com os equipamentos da FONAC, junto mudando vidas. Linda homenagem ao Dia das Mães que está chegando, é domingo agora. Aproveitar e muito, né, ao lado de quem a gente tanto ama. Vamos para o intervalo, é isso? Daqui a pouco a gente volta. Eu quero você interagindo conosco aqui no Plantão da Tarde. Nosso WhatsApp está à disposição. Tem reclamação do seu bairro? Conta tudo aqui. Não é fake news, é Plantão da Tarde. E não é que nós já estamos de volta? O tempo passa rápido, esse é o Plantão da Tarde. Para você que está chegando agora, bem-vindo, muito obrigado pelo carinho, honrado sempre com a sua presença. Dos 4 cantos aqui de Poços de Caldas, as fazendas também que nos acompanham, as cidades vizinhas e o nosso internauta também. Olha só, está chegando agora os destaques dos portais de Minas Gerais, de Poços de Caldas e também da nossa região. Quero você interagindo e bem informado aqui no Plantão da Tarde. Vai chamar aqui, pessoal? Pode chamar aqui para mim. Então vamos com o primeiro destaque da tarde. É o Jornal da Mantiqueira, né? Um jornal de circulação, de grande circulação aqui em Poços de Caldas. Destaque de hoje é o tema educação ainda, né, gente? Olha só, Unifal demite funcionários, Unifal Poços demite funcionários, reduz bolsas e compra de material também. É extremamente tenso essa notícia. Agora sim, olha só, a Universidade Federal de Minas Gerais, de Alfenas também, que é a Unifal, né, tirando aí funcionários do seu trabalho devido a essa redução que nós noticiamos na primeira parte aqui do Plantão da Tarde. Mais um destaque para mim, vamos até a cidade de Andradas, é o Jornal Regional de Andradas agora, hein? Qual o destaque de hoje por lá, pessoal? Coloca para mim aqui. Vamos lá. Andradas traz como destaque: estudantes podem renegociar FIES com o Banco do Brasil pelo celular. É a tecnologia, né, aliada à facilidade para que as pessoas possam negociar o FIES, tá bom? Mais um destaque para mim. Vamos ao Jornal Hoje em Dia, vamos até a capital mineira. O destaque de hoje, Grande BH, hein? Vamos lá, Grande BH pode ficar sem água devido à tragédia em Brumadinho. Esse assunto é tenso, hein, pessoal? Esse assunto é tenso. Um outro destaque também é com relação ao Cruzeiro, que recebe hoje o Emelec pela Copa Libertadores em busca de mais um feito na temporada. O Galo ganhou ontem na Libertadores, hein? Mas não adiantou nada, né? Só conseguiu uma vaga para a Copa Sul-Americana. Vamos ao estado de Minas também, girando aqui para mim. Vamos lá, 2 destaques. Bolsonaro amplia porte de arma a políticos e outras profissões também. Um outro, protesto de motoristas de aplicativos, olha só, hein, tá acontecendo isso no mundo todo, viu, gente? Não é só aqui em Minas, não é só no Brasil, é no mundo todo. Motoristas de aplicativo realizando uma paralisação por melhor retorno financeiro. E esse decreto que foi assinado hoje pela manhã, foi assinado ontem, né, pelo governador, pelo presidente Jair Bolsonaro, e foi publicado hoje de manhã no Diário Oficial. Ele libera o porte de armas a alguns profissionais.
alguns desses profissionais, né, estão relacionados à própria comunicação. Jornalistas que trabalham com editoria policial, através desse decreto, vão poder portar arma a partir de agora. Vereadores, aliás, todas, né, os políticos, legislativo, né, o executivo também, prefeito, vereador, deputado, governadores, todos poderão, a partir de agora, né, ter porte de arma. Não sei se é uma boa coisa. Eu tenho uma opinião formada com relação a isso. Pelo fato de não gostar, eu não tenho vontade de ter uma arma. Mas é tenso, hein? Tem mais um destaque, é isso? Tem mais um destaque pra gente? Coloca aqui o Jornal Tempo, também Jornal da Capital Mineira, pesquisa do Ibope, hein? Quase 60% dos brasileiros concordam que é preciso reformar a Previdência no país. O texto da reforma, só pra gente lembrar, ele está tramitando no Congresso Nacional, muita discussão sobre esse tema, a maioria dos brasileiros, né, concorda. O fato é, gente, que a maioria ainda não sabe nem o que está acontecendo e nem o que está sendo discutido dentro dessa reforma. Se você fizer uma pesquisa sobre isso, isso tem muito a ver com a própria campanha do governo federal que está sendo divulgada para tentar, né, fazer com que a população, né, acredite nessa mudança e, consequentemente, não caia a popularidade do governo. A política, ela é feita dessa maneira, não é isso? Noite agradável de segunda a segunda é na Cabana Pizzaria aqui em Poços de Caldas. Gente, Cabana agora tem drive-thru aqui na Zona Oeste. Tá demais a Cabana, hein, gente? A campanha tá rolando, você compra uma pizza e leva para casa um Guaraná, uma Fanta Guaraná, 1,5 litros. Comprando 2 pizzas, você leva para casa uma Coca-Cola 2 litros. Lembrando que a entrega é gratuita, viu? É só ligar no 3414-9200. 3414-9200 e o drive-thru é rapidinho. Passou de carro por lá, na João Pinheiro? Dá aquela buzinada, de 3 a 5 minutos, você sai com uma pizza quentinha com a qualidade Cabana, tá bom? Um abraço ao André e a toda a equipe acompanhando o Plantão da Tarde. Os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Poços de Caldas se reuniram com a equipe da administração pública. O debate é relacionado ao Acordo Coletivo 2019-2020. De acordo com o Sindiserv, na ocasião, foram apresentadas as contrapropostas para serem analisadas pelos servidores na Assembleia. Lembrando, né, que amanhã tem uma assembleia, essa assembleia vai ser realizada lá no Espaço Cultural da URCA a partir das 5h30 da tarde. Entre as contrapropostas estão o reajuste de 3,75% mais 0,25%, né, equivale a 4%. Esse reajuste, ele é a partir do pagamento de julho. Teria também mais R$200 de abono no mês de maio, ou ainda 3,75% retroativo a março, cumprindo assim a data base. Já o Vale Alimentação, de R$485, ele seria retroativo a março. Ele seria parcelado também em 2 vezes. Algumas cláusulas têm contrapropostas e serão apresentadas durante a Assembleia que acontece amanhã. Bom, falando nisso, amanhã a presidente do Sindiserv, a Marieta Carneiro, ela participa ao vivo aqui no Plantão da Tarde, na parte final do programa, tá bom? Você que é servidor, tem muito interesse nesse assunto, não deixe de acompanhar. O governo federal publicou nesta semana a portaria que autoriza o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, a contratar até 234.416 trabalhadores temporários. É o Censo Demográfico 2020 que está batendo na nossa porta, hein? Segundo a portaria do Ministério da Economia, os profissionais poderão ser contratados a partir de janeiro de 2020. É claro, né, que existe um processo seletivo cujo edital deverá ser publicado em até 6 meses. O prazo de duração dos contratos será de 1 ano, podendo haver prorrogações com base nas necessidades de conclusão das atividades. O valor das remunerações será definido pelo próprio IBGE. Na semana passada, o Ministério da Economia já tinha autorizado a realização de um processo seletivo simplificado para 400 vagas de analista censitário do IBGE. Nós até chegamos a comentar aqui no plantão. No mês passado, outras 209 vagas foram autorizadas no órgão. Está chegando o censo. A minha maior dúvida é a seguinte: eu gostaria muito de ver os números finais da população aqui de Poços de Caldas. Será que nós vamos sair da casa dos 166 mil? Será que dessa vez nós vamos sair desses números? Vamos acompanhar aí, né?
Fato é que é pro ano que vem, viu, pessoal? E os concurseiros aí de plantão, fiquem atentos, por mais que, né, é uma vaga temporária. Nós não podemos esquecer que hoje nós temos 13 milhões de desempregados no nosso país. Vamos à previsão do tempo aqui no Plantão da Tarde. Vamos lá com a previsão do tempo. O dia começou com sol, hein? À tarde terá aumento de nuvens com pancadas de chuva também. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 58% e 92%. Em Botelhos, a mínima é de 15 graus e a máxima de 26 graus. Dia de sol com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Em Bandeira do Sul, a mínima será de 16 e a máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 97%. Olha só, um assunto super legal para a gente falar aqui no Plantão da Tarde são as oficinas do Parlamento Jovem. Essas oficinas continuam sendo realizadas na Câmara Municipal. Os alunos participaram nos últimos dias de debates sobre os subtemas violência por motivo étnico-racial e direito às identidades e à diversidade cultural. Tudo sobre o projeto está disponível no portal da Câmara e também nas páginas do PJ Poços e também do PJ Minas. Vale a pena participar, viu, gente? É uma oficina bacana, né? E a juventude tem que estar interagindo ali junto da nossa política. Já que nós passamos pela Câmara Municipal, lá foi o palco, gente, de discussões sobre os avanços e os desafios da luta antimanicomial. O encontro dos trabalhadores da saúde mental, além de estudantes, teve como destaque o dia 18 de maio. Essa data, né, a data do movimento da luta antimanicomial que teve, né, início no final da década de 70. Né? Foi bem naquela época do processo de redemocratização do país, me perdoem. A nossa equipe fez uma matéria muito bacana abordando esse assunto e você acompanha agora aqui no Plantão da Tarde. O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira aqui na Câmara Municipal de Poços de Caldas. Foram reunidos profissionais da Secretaria de Educação e Promoção Social, além de estudantes e a população em geral, para discutir os desafios e até avanços da luta antimanicomial. A luta antimanicomial, ela traz uma nova consciência de como lidar com a saúde mental das pessoas. Então, por que trazer para a Câmara? Porque aqui é o espaço onde a gente pode convidar a população para poder interagir e mostrar aí, dar a nossa contribuição para esse mês tão importante, para essa luta que é tão essencial para as pessoas hoje em dia. E o objetivo principal, até mesmo nessa discussão, é de trazer novidades e até mesmo meios de trabalho, desde a academia até mesmo a prática no dia a dia. Esse modelo, né, da luta antimanicomial vem trazendo exatamente essa reorganização no modelo de atenção voltado para os portadores de transtorno mental, tanto quanto para os dependentes químicos. E 18 de maio, então, viralizou como esse marco para a luta antimanicomial. Entre os estudantes, cada vez mais esse interesse para que haja esse afinco e esse engajamento na luta antimanicomial. O foco dele mesmo é discutir a importância do CAPS-AD, né? E também o trabalho do jornalista e seu papel social. Que o jornalista, além de divulgar as notícias, ele também tem um papel social muito grande, que é de mostrar para a população a verdadeira essência dos fatos, né? Com a dependência química também, o documentário faz uma crítica em relação a esse assunto, porque muitas das vezes é levado para o lado da marginalidade, da criminalidade, e não é bem assim. A gente tem que analisar o paciente, né, o dependente químico, como um indivíduo único com suas particularidades e que deve sim ser respeitado isso ao ser vinculado uma matéria sobre esse tipo de assunto. Eu acho muito importante eventos como esse, porque a partir dos métodos substitutivos, né, que aconteceram após a luta antimanicomial, a maneira como a gente olha para o paciente que tem problema de saúde mental ficou de uma forma mais humana. E a conscientização disso, de diversas áreas da saúde, né, enfermagem, psicologia, é importante para a forma de lidar, né, para a gente poder saber sobre as políticas públicas que favorecem os serviços do CAPS, né? Em um trabalho em conjunto que é realizado também com a Secretaria de Promoção
promoção social. Por que a promoção social está junto dessa? Porque muitas vezes a promoção social é a porta de entrada, né? Para pessoas que têm algum problema de saúde mental. Então, trabalho integrado com a saúde, então esse espaço é uma roda de conversas para nós falarmos sobre as ações que nós temos e o que a gente pode fazer para melhorar esse atendimento. Legal, né? Olha, se o seu carro está com aquele barulho que ninguém consegue encontrar, eu tenho uma dica importante para você. Está na hora de resolver esse problema. A Rodcar trouxe para Poços de Caldas o Ruidicar, é um equipamento que detecta o barulho usando tecnologia de ponta. Olha só, essa plataforma vibratória é impressionante a agilidade e a rapidez que eles conseguem detectar o defeito, né? O problema, o barulho no seu veículo. Passa por lá na João Pinheiro 295. Tem alinhamento, tem balanceamento, tem os pneus Bridgestone também, tudo isso e muito mais lá na Rodcar. João Pinheiro 295, o telefone é 3721-4667. A gente volta daqui a pouco, não é fake news, é Plantão da Tarde. De volta aqui no Plantão da Tarde, bem-vindo você que está chegando agora aqui na TV Plano, canal 51.1 em HD e também nas redes sociais pelo facebook.com/TV Plano. Recado para você do Supermercado Arco-Íris, você que é cliente, sabe do que o amigo Paulo Marcelo está falando, não é? Qualidade, estrutura moderna, tem açougue, padaria, hortifruti, estacionamento é super bacana, é para atender bem você que nos acompanha todos os dias, sem contar as promoções que são diversas. A padaria foi reformada, super bacana. Preços competitivos na zona leste da cidade, lá na Paissandu 275 ou então no número 289 também. É uma rua ligada à outra, tá bom? O telefone é 3713-1773. É Arco-Íris, é parceiro aqui do Plantão da Tarde. Como nós já sabemos, qualquer processo de negociação por si só já exige, na verdade, um preparo. Exige um conhecimento das partes envolvidas. Agora, quando se trata de uma negociação internacional, esse preparo ele deve ser redobrado, não é isso? Hoje nosso tema aqui no Plantão da Tarde é o comércio exterior, né, as negociações internacionais. E para falar desse assunto super bacana, eu recebo aqui no estúdio do Plantão da Tarde Renier Blanco Puentes. Ele é advogado e gestor internacional. Boa tarde, Renier. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado por participar aqui com a gente. Muito prazer estar aqui no TV Plantão. O Renier, gente, esse sotaque, ele é cubano, é isso? Você está no Brasil há quanto tempo? Estou no Brasil há 5 anos. Já está há 5 anos. Cheguei aqui no ano 2013 e eu estava trabalhando na China. Na China? Eu morei por 5 anos lá na China, trabalhando, fazendo também atividades de comércio exterior. E conhecia uma menina muito linda de Paraná, Brasil, lá em Beijing. Lá em Beijing? Isso. E aí acabou... Então, ela fez um processo de importação para o Brasil. Você acabou fazendo esse processo. Ela que fez. Já praticou o comércio exterior ali. Já. Então, quer dizer, de Cuba foi para a China e da China veio para o Brasil. Já trabalhei em vários países também, Cazaquistão, Nigéria, Rússia, vários países. Então, eu era funcionário do Ministério do Comércio Exterior. De Cuba? De Cuba e trabalhava para o Serviço Exterior. Então, andava um pouco rolando por aí. Sempre bate. Até que uma brasileira me falou, parou. A brasileira disse, ela exigiu, ela fez ela assinar um contrato, falou, vamos virar brasileiros, vamos voltar para o Brasil. Sempre tem essa dúvida, né, sobre as tratativas entre os países. Você teve uma baita experiência, por exemplo, passando na China. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua experiência. É um país maravilhoso, é um país enorme, com um futuro grandioso. Eles sabem para onde vão. Eles querem ser a primeira potência do mundo. Eles têm essa convicção mesmo? Eles têm essa convicção. O governo lá está traçando medidas para isso e está encaminhando-se para isso. Com um alto potencial aquisitivo, são os maiores consumidores de aço, os maiores consumidores de cimento e têm um foco em comércio exterior como nenhum outro país. A infraestrutura lá é maravilhosa, fantástica, todo coordenado para ser a primeira potência do mundo. Falando dessa
tratativa comercial, né, do processo de importação e exportação, você acredita que a China nos próximos anos ela vai atingir esse patamar? Com toda certeza. Com toda certeza? Absolutamente. Vai deixar uma potência como Rússia e Estados Unidos para trás, inclusive? Toda a certeza do mundo. É só esperar. China tem uma história de 5.000 anos. Para eles, 50, 100 anos não é nada. Então, eles estão trabalhando em função disso. De aqui a um futuro bem próximo, vão ser a primeira potência indiscutível do mundo. Você quer dizer que eles são pacientes e têm um foco para chegar naquele objetivo? Tem um foco claríssimo e muito metódico, como são todos os asiáticos, né? Sim. Que são muito metódicos. Então, eu acho que o Brasil tem que se colocar muito bem em função dessas particularidades, porque também tem uma guerra comercial agora acontecendo entre os Estados Unidos e a China. Então, o Brasil é parceiro comercial tanto da China quanto dos Estados Unidos. Então, aí que está a dicotomia, né? Aí que está o conflito. Esse ponto é o que eu gostaria de chegar, porque nós temos agora, né, pouco mais de 5 meses, né, do atual governo, né, com o presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos essa semana uma polêmica com a própria Apex, né? Dentro do próprio, né, da pasta do comércio exterior, sim, existe ali estão batendo muita cabeça ali. Sim. E como que isso pode refletir lá fora, junto desses países? Porque acaba não passando muita confiança, né? Exatamente. Ontem, de fato, eu estou aqui nesta cidade maravilhosa de Poços de Caldas, convidado pela PUC, né? Sim. Que está acontecendo aqui um evento muito importante na PUC, organizado pela PUC de Minas, que é o 21º Fórum de Debate de Administração. Ou seja, é um evento muito importante em que os alunos têm participado de um debate com especialistas de diferentes ramos e falando um pouco mais focado ao comércio exterior. E ontem estava falando com os alunos desse tema das organizações internacionais, né? E aí vemos como o Brasil está agora nesse posicionamento. E já teve uma primeira, digamos, não vamos a chamar conflito, mas teve um ponto de alerta com o traslado da embaixada a Jerusalém. E que como os países árabes, então, que são importadores de frango do Brasil, se colocaram um pouco em uma posição bem difícil e comunicaram ao Brasil essa decisão bem polêmica, né? Isso já causou um desconforto. Causou, sim. Causou um grande desconforto. Então, aí vemos como algumas decisões têm que ser tomadas de uma maneira muito bem pensada, porque falando do caso do Brasil e da China e do relacionamento com os Estados Unidos, pues tem esse conflito, que duas grandes potências estão em conflito, mas o Brasil é parceiro comercial dos dois. A sensação que dá, né, como contribuinte, como cidadão, é de que o Brasil está mexendo num vespeiro. Exatamente. Né? Tinha ali uma política, vamos supor, de boa vizinhança com vários países. Exatamente. E agora vai tocar num tema polêmico, como a própria mudança da embaixada, que é algo muito polêmico, né? Muito polêmico. E esta cidade, como boa produtora de café, né? Também. Agora a China está consumindo também muito café, porque já essas tradições do chá, e lembramos que a reforma em China aconteceu faz 30 anos, então está crescendo muito a população de classe média e de classe rica. Então toda essa família estão tendo filhos e los estão enviando a estudar lá fora, no estrangeiro. E esses filhos vêm com essas costumes de los países a los cuales Inglaterra, los Estados Unidos, Europa, y están consumiendo mucho café. Então, pode ser um ponto muito importante de empresa, uma oportunidade importante de empresas brasileiras para colocar um produto como o café, que é tão bom e que tem boa qualidade como em Brasil. Você passou por quantos países, rapidamente? Então, negociamos com vários países. Já tivemos a oportunidade, eu participava de uma comissão criada em Cuba para analisar os acordos econômicos internacionais e outro tipo de acordos que assinava o governo. A gente participava de uma comissão que submetia ao governo um análise jurídico de o que a gente considerava de se podiam ou não assinar
um acordo bom, era a decisão do governo, então participamos de vários países. Qual a visão desses países com relação ao Brasil? Quando se fala do Brasil, muito se pensa no futebol, a própria questão do café que você citou, que tem a ver com a exportação também. Qual a visão que esses países têm do Brasil? Olha, a visão que eu tenho de vários países, de vários funcionários estrangeiros que já conheci, tem muito boa visão do Brasil. Eles enxergam o Brasil como um país alegre, como um país de festa, de carnaval, de praias lindas, um país diverso, como o que é, né? O Brasil é um país, porque eu também sou estrangeiro, e eu percebo isso. Você tem um país maravilhoso. Não acho que exista um país no mundo com a diversidade cultural, com a diversidade étnica quanto o Brasil. O Brasil tem um potencial humano e de recursos que muito poucos países têm o luxo de ter. Na sua visão como gestor, esse potencial do país, ele é mal explorado ainda? Ainda não está sendo explorado como devia ser. Aliás, o Brasil tem condições para tornar-se um global player determinado, com voz própria. Para ficar na ponta. Para ficar na ponta, com todos os recursos. Que país tem tanta água? Que país tem tanta terra? Que país tem tantos recursos combustíveis, os recursos fósseis? Nenhum país tem tanto quanto o Brasil. Então, aqui na região, em Sudamérica, sim, está muito bem colocado, mas já está chegando a hora em que o Brasil dê esse passo, como lo está dando a Índia, como lo está dando Rússia, China, se estão colocando já como em um posicionamento de global player legítimos. O mercado financeiro ele vive de especulação também. Eu vou especular aqui, como que você consegue projetar o Brasil daqui 4 anos? Você consegue imaginar isso? Você mora no Brasil, você é casado com uma brasileira, casado com uma brasileira. O que você consegue imaginar do Brasil daqui 4 anos? Olha, o Brasil no setor de comércio exterior, podemos imaginar que as exportações do Brasil representam 1% com relação ao nível mundial. Ou seja, é praticamente nada. Muito poucas empresas no Brasil exportam. Não existe uma mentalidade exportadora no Brasil. O Brasil exporta só commodities. Por exemplo, café. A Alemanha é um grande consumidor de café no mundo. Eles compram praticamente todo o café e depois reformam esse produto e chega aqui e você está em um shopping em qualquer lugar do Brasil, em Rio de Janeiro, em Brasília, em Poços de Caldas, e toma aquele café a um preço muito elevado. E assim acontece em qualquer aeroporto da Europa. Você está sentado e está pagando 5, 10 euros por um café que vem do Brasil. Então chegou a hora em que os empresários brasileiros se tornem com uma mentalidade exportadora e façam com que o comércio exterior dê passo significativo. Falta esse espírito empreendedor ainda para o brasileiro. Falta. Eu quero encerrar o programa, se você me permite, claro, eu quero tocar num assunto polêmico. Nós tivemos há alguns anos atrás, o programa Mais Médicos aqui no Brasil, vários médicos cubanos, inclusive aqui em Poços de Caldas eu tive contato com vários deles. Esse programa acabou chegando, acabou se encerrando. Qual que é a sua visão com relação a isso? Você que é cubano, inclusive. Sim, com certeza. Aqui he tenido a oportunidade de pegar vários táxis, de ir à universidade, na PUC, e quase todos os motoristas me falam: você é cubano, você é médico. E eu falo: não sou médico. E só me falam coisas boas dos médicos cubanos. Só coisas boas. Só coisas boas. Eles me falam: nossa, os médicos cubanos são ótimos, são umas pessoas, não chegam àquela barreira entre paciente e médico, como acontece no Brasil. Eles são muito bons. Às vezes eu acho que são amigos que já conheci há tempo. Então, infelizmente, o sistema de saúde em Brasil tem muitas grietas, E estamos vendo como existem muitos problemas.
Então acabou acontecendo a saída dos médicos cubanos e eu acho que ficou um vazio, né? Deixou um espaço ali, uma lacuna. Uma lacuna. Então, infelizmente, tem parte da população que não tem acesso à saúde. Felizmente, nós temos que acabar com o nosso bate-papo aqui. Reinier Blanco Puentes, que pessoa bacana. Adorei falar com você aqui. Eu já considero você brasileiro também. Com certeza. Agora, quando tinha que... Já tem uma cubana brasileira já tem? Acabou de cumprir 3 meses já. 3 meses, cubana e brasileira. Sim. Você chegou a jogar vôlei em Cuba? Porque ele é bem alto, né? Ele é bem alto. Porque quando tinha Brasil e Cuba no vôlei, era maravilhoso. Eu não sei aqui no Brasil, mas lá na Havana, um game de vôlei feminino entre Cuba e Brasil separava o país. Era final de Copa do Mundo, praticamente. Parava o país. É bem isso. Muito obrigado por participar com a gente. Sucesso. Bacana demais esse bate-papo. Eu volto hoje à noite, ao vivo, aqui na... tem um recado ainda, né? Vamos até a Sertaneja, a Artipel, aliás, em 2 endereços aqui na área central da cidade. Tem a Artipel na Rio de Janeiro, 121, e também na CIS 674. Dia das Mães está batendo na porta, hein? A sua mãe merece um presente da Artipel aqui em Poços de Caldas. Linha completa de presentes com caneca, squeeze, tem impressora multifuncional, uma Epson por R$ 879,90. E não para por aí não, olha só, quadro calendário magnético semanal e mensal a partir de R$ 49,90. Tem também a linha de embalagens e o cartão para o Dia das Mães. 2 endereços aqui em Poços de Caldas, Rio de Janeiro e a CIS 674. Tem a Artipel no Instagram também, segue lá porque tem muita promoção bacana. Eu volto hoje ainda ao vivo às 7 horas da noite com o Plantão 47, destacando a ocorrência, a ação da Polícia Civil hoje pela manhã. Um cidadão foi preso e nós vamos destacar isso hoje à noite lá no Plantão. Para você, uma ótima tarde e até já.